Já pode até pegar uma caneta, nós vamos ler 2 versículos importantes. O que nós vamos falar nessa reunião sobre o Sermão da Montanha? Hoje, eu vou falar com você sobre 3 pontos que Jesus vai tocar agora nesse estudo. Jesus vai falar sobre casamento, sobre divórcio e sobre o novo casamento. Como que Deus vê o casamento? Qual a importância do casamento? O que é o casamento para Deus? O que pode dissolver o casamento? Porque hoje em dia, na sociedade lá fora, nós vemos as pessoas se separando por qualquer coisa. Na verdade, divorciando. Legalmente divorciando, né? Separando no popular. As pessoas se divorciando por qualquer motivo, qualquer coisa, incompatibilidade de gênio, isso, aquilo, aquilo outro, tal. Qualquer coisa. Pastor, e como que Deus vê isso? O que Deus fala sobre casamento? Quem não é casado, tem um recado forte para você, quem não é casado. Pastor, eu sou, tem outro para você também. Como que Deus enxerga, qual a importância do casamento? Eu posso me separar? O que a Bíblia diz? Você vai entender tudo isso hoje, sobre o que Jesus vai falar sobre casamento. Pastor, eu posso casar de novo? Existem alguns casos. Você vai ver tudo isso na Bíblia. Vamos começar em Mateus, porque Jesus agora vai começar a ensinar a multidão que está ouvindo ele sobre o tema do casamento. Começando no versículo 31. Não sei se você percebeu, mas agora Jesus tem trazido muitos ensinamentos da lei e do Moisés. E tem aprofundado e mostrado como que Deus enxerga esses ensinamentos. Porque você vai ver que esses últimos temas que estudamos do sermão, sempre começa assim, ó. Versículo 31. Também foi dito. Lembra? Os últimos que lemos, Jesus também falou isso. Pastor, mas a lei do Moisés não são só 10 mandamentos, você está enganado. 10 mandamentos são das tábuas lá. A lei, tem mais de 100 de mandamentos. Fora mais de 1.000, acho que são 3.000, não me lembro quantos são, ordenanças. Tudo isso o povo tinha que obedecer. Então são muitos. Milhares de ordenanças, mais de 100 de mandamentos. Sobre o que pode e não pode. Aqueles 10 é como se fosse um resumão. Aí diz aqui, ó. Qualquer que deixar a sua mulher, Jesus está tocando num tema que eles haviam aprendido muito com a lei do Moisés, que os escribas fariseus estavam ensinando. Qualquer que deixar a sua mulher, faça o quê? Deixa eu voltar aqui que o ar puxou minha página. Lhe dê carta do que, pessoal? De desquite. Então, eles podiam separar por qualquer coisa. Não estava escrito um motivo, uma situação. O mundo hoje está vivendo assim. Qualquer coisa eles se separam. Pastor, pessoa, incompatibilidade de gênio, pensa diferente de mim. Olha para o irmão do lado e diga, chulé não é motivo de separação. Amém? Pastor, eu casei, tem um chulé bravo, parece que carrega urubu no sapato. Vou me separar, não aguento mais. Não, calma, eu estou fazendo você dar risada, mas nós vamos entrar sério hoje aqui. Mas chulé não é motivo. Pastor, ele acorda um bafo de dragão, o que eu faço? Separar, pastor Luiz, não aguento mais. Vou te dar a solução. Você vai dormir com um house do lado. Abriu a boca, você... Toma aí, Deus abençoe. Amém? Joga um house ali dentro, está resolvido. Estou brincando com você, vamos lá. O que Jesus vai dizer no 32? Agora é Jesus, preste muita atenção, pega uma caneta. Eu, porém, vos digo. Então, o judeu está dizendo, eu posso me separar por qualquer coisa. Vamos ver o que Jesus diz. Qualquer que repudiar a sua mulher, ou seja, quero me divorciar do meu cônjuge, mulher ou marido, a não ser por causa de prostituição. Pode anotar essa palavra, você marcou aí já? Prostituição. Para Deus é só isso que dissolve. Faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete o quê? Adultério. Então, primeiro ponto, todo mundo olha para mim. Pastor, eu quero me separar. Pare, pense, fale com Deus. Por quê? Para Deus, a única coisa que dissolveria a aliança do casamento é o adultério. Pastor, mas não houve adultério. Se eu me separei, o que eu faço? Bom, primeiro ponto, calma. É um pecado? Sim, com certeza. Você pecou, seu da palavra. Segundo ponto, só tem um pecado que Deus não perdoa. A blasfêmia contra quem? Mesmo que eu tenha errado, se Deus enxergar arrependimento no seu coração, ele pode perdoar por ter cometido um erro. Às vezes separou, outra pessoa já está vivendo outra vida, já achou outra família, já virou uma confusão tremenda do seu negócio. O que eu faço, pastor? Você vai orar a Deus, pedir perdão. Como que Deus vai enxergar o arrependimento? Não sei. Mas Deus está dizendo que a única coisa que dissolve o casamento é o adultério. Se não houver a traição, o adultério, Deus está dizendo, não, você tem que continuar lutando pela sua família, pela sua casa, pelo seu casamento. Hoje, nesse culto,
Depois você tem que pegar uma caneta. Eu vou te mostrar uma promessa poderosa que funciona e vou te ensinar uma oração. Você vai fazer e ela vai funcionar. Amém? Quem é que quer vencer? Vamos abençoar, vou te mostrar. Vai prestando atenção. Primeiro, então você entendeu. Para Jesus, a única coisa que dissolve o casamento é o adultério. Por isso que você tem que pensar muito bem antes de casar. Eu aconselho as pessoas a conhecer muito bem a outra parte antes de casar. Como é que eu conheço? Não é namorando, sendo amigo. Depois você vai entrar no período de oração que você não fala com a pessoa. É bom ficar só você e Deus orando, para ver se é de Deus. Depois você vai conhecer a família, vai vendo o comportamento, vendo como que a pessoa é. É perigoso você estar 6 meses com uma pessoa e já casar. Você está pouco tempo com a pessoa e já casa com ela. Porque não dá tempo de você conhecer bem. Uma árvore, às vezes, pode levar 1 ano para dar fruto. Ali você já conheceu um pouco. Tem que conhecer a família, o comportamento. Você tem que ter uma listinha. A pessoa tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. É importante. Como é que lida com finanças? Isso é muito importante para o casamento. Às vezes você não para pensar nisso. Como é que lida com o financeiro? Isso é muito importante depois de casado. Porque isso pode trazer problemas. Mas cartão de crédito não é motivo para se separar, tá bom? Pastor, o que eu faço? A mulher é gastadeira, não aguento mais, pastor. Só cartão, cartão, cartão. Irmão, tira o cartão dela então. Manda cancelar. Vou te dar a tesoura consagrada. Você acaba com os problemas, amém? Tesoura consagrada. Não, irmão. A única coisa que separa o casal, segundo a palavra de Deus, é o adultério. Por quê, pastor? Porque a relação íntima, você faz uma aliança com a pessoa. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você fez uma aliança espiritual com ela. Você uniu o espírito, a alma e o corpo com uma pessoa. Por isso que muitas vezes a mulher abusada, ela não consegue esquecer de quem a abusou. Ela não esquece do abuso muitos anos depois, porque ela não sabe. Ela tem que entrar no mundo espiritual e quebrar a aliança que foi feita com essa pessoa. Por isso que você só pode ter o seu cônjuge, aliança com uma pessoa só. Às vezes a mulher abusada, ela se apaixona até mesmo pelo abusador. Outros casos, ela se sente culpada por ter sido abusada. Ela puxa a culpa para si. O que eu tenho que fazer? Você tem que quebrar essas alianças do passado, de relacionamentos anteriores. Por que Deus fala que a relação íntima deve ser apenas após o casamento? Por quê? Tudo tem uma explicação espiritual. Porque toda aliança, pode pegar a Bíblia, ela é sempre selada com sangue. Toda aliança é derramado sangue para se fazer uma aliança. Quando Cristo morre na cruz e ele sela a nova aliança, com o que ele selou a nova aliança? Com o sangue dele, com o sacrifício dele, com a morte dele. Toda aliança. Na lei de Moisés, na antiga aliança, eles matavam animais. Quando Moisés foi consagrar o tabernáculo, aspergiu o sangue de animal sobre tudo lá. O sangue é que consagrava. Agora, por que a jovem e o jovem deveriam casar virgens? Pastor, por que isso? Porque quando eles forem ter a noite de núpcias, a lei reconhece isso também. Ali é o selo do casamento. O casamento pode ser desfeito se não houver intimidade durante tanto tempo, você pode anular ele. Porque ali é o selo do casamento, até a lei reconhece isso. E por que é o selo? Porque quando você tiver intimidade com a jovem lá, e ela é uma jovem que nunca teve ninguém antes de você, existe algo que Deus criou na mulher, chamado ímen. Quando ele romper, vai sangrar. E quando sangra, ali selou a aliança do quê? Do casamento. O casamento daquele casal está selado. Então, diante de Deus, o que separa um casamento é o quê? Quando você tem um relacionamento extraconjugal. Você tem uma aliança com o seu cônjuge. E quando você vai lá e tem um relacionamento com outra pessoa, para Deus você está quebrando a aliança que você teve com o seu cônjuge. Ah, pastor, sou obrigado a separar. Não, não estou falando isso. Só estou dizendo que quebrou a aliança. Você ainda tem a chance de perdoar, se for o seu desejo, e de prosseguir o seu casamento. É um ato bonito. A pessoa perdoa e prossegue o casamento. Agora, a pessoa também tem opção. Não, pastor, não quero mais. A Bíblia diz que você está livre. Mas Deus não se envolve, o pastor não. É uma decisão completamente pessoal. Por quê? Qual é o plano de Deus para o casamento? Gênesis capítulo 2. Vamos lá. O plano original, lá no início, quando Deus falou sobre casamento. Como é que Deus planejou o casamento? Deus não planejou o casamento para que ele terminasse. Essa não é a vontade de Deus, que o casamento termine com divórcio, separação, qualquer coisa. Não foi o plano, não foi a vontade de Deus. Então você não pode esquecer que para Deus o casamento é algo muito sério. Você não é casado? Pense muito bem antes de casar. Bem no que, pastor? Não no casamento, mas na pessoa que você está escolhendo.
Porque essa é a segunda decisão mais importante da sua vida. A primeira decisão mais importante da sua vida é o Deus que você vai servir. A segunda decisão mais importante da sua vida, com quem eu vou casar, porque essa pessoa eu vou caminhar com ela pro resto da vida. Terceira decisão mais importante da sua vida, qual a minha profissão? Com que eu vou trabalhar? É mais importante com quem eu caso do que com quem eu trabalho. Porque quem eu caso me bota para cima ou para baixo, me ajuda ou me derruba. É mais importante que a profissão. Escolha bem com quem você vai casar. Pense bem sobre casamento, porque para Deus casar é que nem você se amarrar, se algemar a outra pessoa e jogar a chave no rio. Para pegar essa chave é difícil. Vai ser bem difícil pegar. Então você está algemado, você está preso a uma pessoa. Pastor, mas ela tem costume. É verdade, costume. E mesmo que você faça uma lista com todas as qualidades que você quer na pessoa que você vai casar, bom, tem que ser assim, 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 assim. É bom você ter uma lista. Não agir muito pela emoção e nem pela paixão, porque a paixão te cega, não deixa você enxergar defeito nenhum que a pessoa tem. E o mais importante era tu enxergar os defeitos para ver se tu vai conseguir conviver com eles ou não. O mais importante era você ver os defeitos. É bom você conversar com os pais, você procurar pessoas sinceras que às vezes vão dizer a verdade para você, você vai ficar triste, vão dizer, olha, espera mais, talvez não é a pessoa certa, para você orar e se preparar mais para casar, isso é muito importante. Casamento é decisão importante. Não é casar só para ter alguma coisa. É muito mais do que isso. Gênesis 2. Qual é o plano original de Deus para o casamento? Ele é muito importante, irmão. O que é o casamento? Então, para Deus, que dissolve o casamento é o adultério. Se houve a traição do seu cônjuge com alguém. Pastor, mas ele está me batendo. Não, daí você também tem o seu direito, você vai procurar lá a delegacia e não vai permitir isso. Tá? Às vezes acontece. Agressão forte, a mulher lá quebrou a costela, quebrou o braço. Isso é muito forte. Gênesis 2, 24. O que diz o versículo 24? Portanto, esse é o plano original de Deus. Vamos ler todo o versículo, depois eu volto aqui e explico as partes. Deixará o varão seu pai e sua mãe, ele tem que se apegar à sua mulher e serão ambos uma só carne. Importante isso aqui, já explico, tá? 25. Ambos estavam nus, também isso aqui é muito importante para o casamento, tem um significado. Isso aqui é o Adão e a Eva, tá? E o homem e a sua mulher, e eles não se envergonhavam. Vamos voltar para a primeira parte que eu vou começar a explicar. Qual é o propósito de Deus? Deixará o varão, seu pai e a sua... Primeiro ponto, tem que casar com homem. Varão significa que é homem. Você não pode casar com menino, você tem que casar com homem. Esse é o primeiro ponto. Pastor, como é que eu vejo se ele é homem? Bom, veja pelas decisões, pelo que ele conversa, pelo que ele pensa da vida. Veja se ele já tem responsabilidade dentro da casa, como que trata os pais. Já ajuda até no financeiro da família. Porque um grande problema dos pais hoje em dia é que eles criam os filhos para serem sempre bebês. Não, você tem que criar ele para ser um homem. Ou seja, ele passou dos 18, veja se ele pelo menos, não precisa pagar todas as contas da casa, mas pelo menos em uma ele ajuda. Paga uma luz, uma água, alguma coisa. Pastor, mas os pais não precisam. Não, tudo bem, mas ele tem alguma responsabilidade. É importante o filho ter responsabilidade. Às vezes ele não tem responsabilidade com nada. A pergunta é como é que ele vai ter na casa dele? Se ele não tem responsabilidade no novo, como é que ele vai ter com a esposa se ele não tem nem no lar, ele não sabe nem o que é uma luz. Ele não faz nem ideia quanto é que dá luz. Mas ficar no videogame fica. Então você já viu que ele ainda não está maduro. Porque ele não tem essa responsabilidade. Isso é muito importante. Ele ter responsabilidade, ter alguma coisa que é função dele naquela casa. Então ele já está começando a aprender, ele está sendo treinado, porque um dia ele vai casar, ele vai ser o chefe da família. Às vezes ele não sabe tomar iniciativa, às vezes o cara não sabe nem ir no mercado. Se a mulher falar para ele, vai comprar carne e tal, nem sei que carne é essa, esse negócio existe. Se o açougueiro quiser passar a perna nele, passa. Não, essas coisas são importantes para a família. Porque tem marido que casa, e o que acontece? Tudo é a mulher dele. A mulher dele tem que administrar o dinheiro, a mulher dele tem que pagar as contas, a mulher dele tem que pensar nas férias, a mulher dele tem que imaginar lugar para sair, a mulher dele tem que planejar o sábado, a mulher dele tem que cuidar dos filhos, a mulher dele tem que educar o filho, a mulher dele tem que comprar roupa, a mulher dele tem que fazer o mercado, a mulher dele tem que fazer os temas, a mulher dele... é tudo a mulher dele. É verdade. O cara não pensa nem numa janta com a esposa, nada. A mulher dele tem que lembrar que é o aniversário dela um dia antes. Amor, amanhã é meu aniversário, hein? Não esquece. E é capaz dele esquecer ainda no outro dia. Estou te falando. Ou seja,
ele não aprendeu ainda alguns pontos muito importantes. Então, o que diz? Portanto, leia com o pastor o que diz sua Bíblia. Deixará o varão, primeiro, ela tem que casar com quem? O varão. Tem que ver se ele tem essa maturidade para casar. Às vezes a mulher acaba amadurecendo mais cedo, porque ela já tem responsabilidades. Normalmente a jovenzinha já tem que lavar a louça. Se você tem filha, faça ela ter responsabilidade, faça ela ajudar em casa. Não é que ela vai ser empregada da casa, mas colaborar. Isso é muito importante, ter responsabilidade. Passou dos 18, não lave mais a roupa íntima, manda lavar. Até quanto vai lavar essas freadas de caminhão? Do seu filho, da sua filha? Não. Quando eles casarem, você que vai lavar? Não, eles têm que lavar. Alguma coisa eles precisam fazer. Amém? Alguma coisa, porque às vezes o rapaz está com 28 anos na cara, barbudão, a mãe vai lá com a cobertinha, ai bebê, beijinho na testa ainda. Irmão, só falta querer contar uma história ainda, e ainda pega o dinheirinho e bota aqui com um bilhetinho. Amanhã é para ti no barbeiro fazer tua barbinha. Ah, irmão, que isso? O rapaz já está um homem. Você tinha que melhorar esse tratamento com ele. Tinha que ter uma mudança, de ser diferente. Amém? Já ensinar ele a ser mais maduro. Segue lá. Deixará o varão. Quem que ele tem que deixar? O seu pai e a sua mãe. Então, o que isso é, pastor? Significa que é uma nova família. Quando você casa, você vira uma nova família. Desligada da família anterior. Não é que eu não vou visitar minha mãe, meu pai, não vou ver isso. Isso é importante, visitar os familiares. Mas agora, a minha família virou a minha esposa e os meus filhos que eu vou ter. Eles são minha família. Os outros são meus parentes, claro. Essa é a mãe, mais próximo. Aquele é o tio, talvez não tão próximo. Mas são meus familiares. Mas a família, o núcleo central, é a minha esposa e meus filhos. Não que eu não visite. Mas tem que estar desligado no sentido de eles não começarem a intervir demais na relação e começar a atrapalhar o novo casal. O que eu tenho que estar desligado? Deixar o pai e a mãe é o quê? Também deixar emocionalmente. Porque às vezes a pessoa casa e ela não deixa, ou ele não deixa emocionalmente o pai e a mãe. Ainda emocionalmente é ligado, não corta o cordão umbilical. A sogra liga todo dia para a filha. Não, ela casou. Agora é coisa diferente. Não, mas eu falava todo dia. Não, tudo bem, se é oi, tchau, tal. Mas o que é essa conversa? Que não seja nada que atrapalhe o relacionamento. Vamos lá. Então, deixará o pai e a mãe. Tem que deixar emocionalmente. Não estou dizendo que você não vai amar, não vai visitar, não vai ver, vai. Tem que deixar financeiramente o pai e a mãe. Isso é muito importante. Se eu não consigo deixar financeiramente meu pai e minha mãe, pastor, o que eu tenho que fazer? Não pode casar. Você não está preparado, eles vão ter que pagar o teu aluguel, tuas contas, tua luz, tua água, vão ter que te sustentar. Então você não está preparado para casar. Se eles vão ter que ficar pagando todas as minhas contas. Uma coisa é eles ajudarem de vez em quando. Outra coisa é eles continuarem me mantendo. Então eu não estou pronto para casar ainda. Eu preciso melhorar minha vida financeira, melhorar minha situação. Ou às vezes, eu vou morar lá nos fundos da casa da minha mãe. Não é o correto. A Bíblia diz que deveria deixar o pai e a mãe. O bom é o casal morar no canto deles, às vezes não tão perto, para eles poderem ter a vida deles. Porque senão eles vão viver na casa do pai e da mãe, na casa da sogra, do fulano, e não vão quase viver a vida deles. Tem gente que casa, chega a fazer uma escala. Esse domingo é na sogra. Domingo que vem é na tua, tá? Tua mãe. No outro é na tia, no outro é no primo, quarta de noite é no Joãozinho, não faz mais comida em casa. Aí diz aqui, portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe. Tem que deixar emocionalmente, financeiramente, tem que deixar espiritualmente. O casal também precisa aprender a andar com Deus. E o que mais? Tem que deixar costumes. Tem costumes que a pessoa leva da casa dela. Claro, tem uns que são bons, vai acrescentar, mas outros têm que ficar de fora. A pessoa leva todos os costumes da casa dela, quer ver? O homem leva os costumes que ele tinha na casa dele, a mãe dele não dava bronca. Quem a mulher sabe aqui, diga amém. Vou ensinar um negócio. Pastor, meu marido tem um chulé terrível, eu quero me separar. O que eu falei para você? Dá para separar por chulé? Então aguenta. Amém? Não dá para separar. Aí, pastor, mas por que meu marido tem um chulé? Já vou te explicar. Sabe por que ele tem chulé? A mulher sábia, ela tem que ir em 2 lugares antes de lavar a roupa. Antes de botar a roupa na máquina, a mulher tem 2 lugares que ela tem que visitar. Você sabia disso? Sim, 2. Um lugar, ela tem que ir onde o marido guarda os tênis e os sapatos. Por quê? Ela tem que olhar um por um para ver se não tem uma meia lá dentro enroladinha. Porque o homem acha que dá para usar a mesma meia 3 dias. Ele deixa enroladinha dentro do sapato, dentro do tênis. É isso aí que dá chulé. Olha para a pessoa do lado do cutuca e diga, aprendeu? Isso aí dá um chulézão tremendo. Está 3 dias com a mesma meia, irmão. A mulher sabe, ela tem que ir lá dar uma olhadinha no sapato. Eu nunca vi o homem, ele acha que a meia é eterna.
Não, pastor, mas é que eu fui só na padaria e voltei. Não, essa aqui eu só usei para ali. Não, essa aqui eu só usei de manhã. Ainda tá limpa, dá para usar amanhã de tarde. Você dá um chulé, o cara sempre bota meia lá. Ela tem que passar nos calçados, porque ele está trazendo um costume da casa dele que não é bom. Isso tem que deixar para trás. Aonde mais ela tem que passar? No guarda-roupa e ver se ele não está misturando camisa suja lá dentro. Tu tem que cheirar o sovaco de todas as camisas, dar uma olhada no colarinho, pega e dá uma cheirada. Essa aqui tá sujo. Ele está dizendo, não, é que eu usei uma vez só, dá para usar mais uma. Aquilo tá sujo, o cara tá guardando. Aonde mais ela tem que ir, pastor? Pegar as calças e cheirar o fundilho. Porque se deixar pelo homem, ele usa 3, 4 vezes a mesma calça. Os homens são incríveis. Só que esse costume incomoda a esposa. E o cara não para de fazer isso, ele não lava a calça, é o 3º dia, cara, ele não usa consecutivo, mas já é a 3ª semana, ele usou 2 vezes cada semana. Ele acha que essa calça é imbatível, dura 3 meses sem lavar. Irmão, e isso é um costume ruim, mas tem muitos homens que têm esse costume, mas graças a Deus nessa cidade não tem, levanta a mão e diga aleluia. Graças a Deus aqui me disseram que não faz, era só em outros lugares que os homens eram desse jeito, queria usar a camisa até acabar. E ela olha e diz, isso aqui tá cheirando, hein? Tu guardou no guarda-roupa? O cara fica em silêncio. Pegou ele, né? Mas eu usei uma vez. Ela olha o colarinho e chega a estar amarelo. Meu irmão, isso aí não é costume bom, tem que deixar os costumes para trás. Portanto, deixará o varão, o seu pai, a sua. Então tem coisas que a gente fazia que vão ter que ficar para trás, vão atrapalhar o novo casamento. Tem muitos costumes que vão ter que ficar para trás. Depende da família, da criação que você teve. Tem muita coisa que tem que ficar para trás. Agora vamos seguir no 25. E ambos, como é que ambos estavam, queridos? Nus, versículo 25. O homem e a mulher. E eles não se envergonhavam. Outra coisa que Deus tem como plano original do casal desde o princípio. O casal não pode esconder nada um do outro. Se tiver senha no celular, seu cônjuge tem que saber a senha. Tem que ter acesso ao celular. O Adão e a Eva estavam nus, não tinham vergonha. O casal tem que ser transparente entre um e outro, o casal tem que ter diálogo. Não pode um ficar escondendo coisas do outro. Às vezes a esposa quer ficar ajudando o filho dela com dinheiro e esconde do marido. Porque ela sabe que o marido não vai gostar. Não, o casal não deveria esconder. Tem que haver uma transparência no que vai ser feito, tem que ter um diálogo entre o casal, uma conversa. Então essas coisas nós temos que melhorar. Tem que deixar a antiga família, não depender mais deles financeiramente, nada. E agora o casal deve andar junto. Esse é o propósito original. O propósito de Deus não era que houvesse separação, que houvesse divórcio. O propósito de Deus é que o casamento fosse para sempre. Quer ver? Vamos ver o que o Paulo vai falar sobre casamento? 1 Coríntios capítulo 7. O Paulo ainda traz umas exceções aqui no caso de separação. 1 Coríntios 7. O propósito de Deus é que o casal se una. Não sejam mais 2, mas um só. 2 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar sobre casamento agora. Você vai ver que ele traz apenas uma exceção para o caso ali do divórcio em adultério. Versículo 10. Todavia os casados, 1 Coríntios 7, aqui tem uma promessa importante que eu vou abrir um parênteses para te explicar. Mando não eu, mas o Senhor, que a mulher, o que a Bíblia diz, não se aparte de quem, queridos? Do marido. Paulo está dizendo, não deve haver separação. Esse é o plano original de Deus. Você casou, você escolheu aquela pessoa, e nunca esqueça, você escolheu a pessoa com quem você casa. É você que escolhe, não foi Deus que escolheu. Você pediu uma palavra, Deus te deu, mas em cima da palavra você tomou uma decisão. Não veio um anjo com uma espada e diz, casa com essa pessoa. Você escolheu a pessoa. Você olhou, viu isso, achou legal as características, pô, Deus, vou casar com essa aqui, tá bom, você tem livre-arbítrio. Amém? Você fez a escolha. Pastor, mas existe uma alma gêmea? Você imaginou se essa alma gêmea nascer na Coreia, como é que você vai achar ela? Você vai lá de vez em quando, dá uma volta? Então vai ser difícil encontrar. Na verdade é você que faz a escolha. Você tem lá os seus quesitos, o que você gostaria, você vai conversando, bacana e tal. E você escolheu aquela pessoa, você viu características nela. Pastor, mas depois que casei, ela tem defeitos. Todo mundo tem defeitos. Ela pode bater todas as características que você queria. Mas mesmo casado, você vai ver que ela tem defeitos. O que eu tenho que fazer agora? Com sabedoria, com oração, vocês vão vencendo isso. E você tem que parar de olhar apenas para os defeitos, mas tem que olhar para aquilo que te uniu a essa pessoa. Para as qualidades que essa pessoa tinha quando você se uniu a ela. Sempre lembrar disso. E orar, tem uma promessa que já vou te mostrar. Aí ele diz que a mulher não se aparte do homem, ou seja, o casal não tinha que ficar separado.
Quando você casa, você tem que tomar um cuidado gigantesco na questão de trabalho. Quando cada um trabalha num turno diferente e praticamente não ficam juntos em casa. Isso é um grande problema, porque às vezes o homem pega às 6 da manhã e vai soltar lá no meio da tarde. Vamos dizer que ele sai, pegou às 6 da manhã, vamos dizer que ele vai sair às 4 da tarde, ele chega às 5 em casa. Tá bom, ele chegou às 5, ele toma só um café com a mulher, porque 6 horas a mulher já tem que pegar o ônibus porque ela vai para o trabalho dela. E quando ela chega do trabalho dela, que ela passa a noite toda quase trabalhando, chega lá na madrugada, o homem já está se arrumando, porque ele tem que sair para onde? Para o dele. Aí o que acontece? O casal quase não se vê. Isso, ao longo prazo, vai trazer um problema para o casamento. Um dos dois deveria abrir mão do trabalho e procurar um trabalho num turno igual ao do outro. Porque às vezes as folgas deles não batem. Paulo está dizendo que o casal não deveria ficar longe, separado. Isso não é bom. Aí diz mais, versículo 11. Se porém se apartar, Paulo está falando um caso de separação mesmo aqui, conjugal. Que fique sem casar, porque não houve adultério nessa separação. Então não pode casar de novo. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe quem, queridos? Não deixe a mulher dele, continuem casados, são cristãos. Mas aos outros, Paulo vai dar mais uns conselhos aqui. Digo eu e não o senhor. Se algum irmão tem uma mulher descrente, então ele está falando um caso agora. Eu sou crente e o meu cônjuge não é crente, é só aqui que tem uma exceção. Aí ele diz aqui, e se esse consente habitar com ele, não a deixe. E se a mulher tem um marido descrente e ele consente habitar com ela, o que a Bíblia diz? Não deixe a sua mulher, tá? Pula para o 15. E daí eu já volto para a promessa do 14. Mas se o descrente se apartar, agora tem uma exceção aqui. O que Paulo disse? Que aparte, ou seja, deixe embora. Ou seja, eu sou crente, ou não era crente, já estava casado, me converti, o meu cônjuge não gostou da minha conversão, não quer saber da minha fé, eu estou lutando pela minha família. Mas daqui a pouco o cônjuge pega e diz, eu não quero mais saber, ficou fanático, sei lá qual o motivo que ele vai dar, eu estou me indo embora. Paulo está dizendo, lute pela sua família, não abandone. Mas está dizendo, se a pessoa pediu e foi embora, e ela não quer mais, não tem como se obrigá-la a ficar com você. Paulo está dizendo, então deixe se apartar. Você acabou de ficar livre. Não foi você que buscou isso. Foi a outra pessoa que não quis saber. Mas ela não era crente, é a única exceção. Aí ele diz, porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito a quê, queridos? A servidão. Mas Deus nos chamou para quê? Claro que você vai lutar pela família até o fim, sem desistir. 16. Olha o que ele vai dizer. Porque da onde sabes, ó mulher, se você vai salvar o seu marido? Ou da onde sabes, ó marido, se tu salvarás quem? Paulo está dizendo, não sei. Mas agora vamos para a promessa que é o versículo 14. Volta lá no 14. O que ele diz? Porque o marido descrente, o que a Bíblia diz? Ele é santificado pela mulher. E a mulher descrente, o que ela é, queridos? Santificada pelo marido. De outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora os nossos filhos são como? Olha que interessante, ele está falando no caso de um cristão, onde os familiares dele não são cristãos, tanto filhos como cônjuge. Paulo está dizendo que você tem um poder sobrenatural sobre a vida do seu cônjuge. Que poder é esse? De orar por esse cônjuge, de santificar o seu cônjuge, seja o seu marido ou a sua esposa. Você pode entrar no mundo espiritual, você pode tomar o lugar dessa pessoa em oração e exigir que o diabo solte o seu cônjuge. Por quê? Porque você é de Deus. E quando você é de Deus, você santifica o seu cônjuge. Você tem um poder sobre o seu marido e sua esposa. Não importa como é que o diabo está usando a tua esposa, se você tomar posse dessa palavra e começar a fazer essa oração, Deus vai libertar o seu familiar. Só que você tem que entrar no mundo espiritual e dizer, Deus, eu creio na tua palavra. E ela diz que eu santifico o meu cônjuge. Então eu estou dizendo a esse demônio que usa a boca do meu familiar para brigar comigo, que está usando ele para olhar, sei lá, para uma outra mulher, um outro homem, que está usando o meu familiar para isso, para aquilo, sei, para fumar, para beber, seja o que for, demônio, você vai soltar o meu cônjuge. Por que o demônio tem que soltar o meu cônjuge? Porque eu santifico o meu cônjuge. Com que negócio é esse, pastor? Primeiro ponto, presta atenção. Quando você casa não são dois, agora se tornar o quê? Um. Aquele lá faz parte de você. E a sua metade, você tem um poder sobre ele, tremendo. Então, você vai orar. Deus, na tua palavra está escrito. Aquele que é de Deus, o maligno, se o maligno não pode tocar em mim, e o meu cônjuge é uma carne comigo, o maligno não pode tocar em quem? Não pode. Demônio, você vai soltar o meu cônjuge. Pode começar a fazer essa oração, o demônio vai soltar. Já contei esse caso, vou repetir. Um dia minha esposa estava meia ruim, assim, no quarto. Eu fui para a sala orar. Quando eu cheguei na sala, eu estou falando com Deus, orando, buscando e tal. No meio da oração, Deus abriu meu entendimento nesse versículo. Eu parei, verdade. Me levantei. Deus me abriu o entendimento. Eu falei, Senhor, verdade.
Eu sou uma carne só com a minha esposa. Daí eu falei, Deus, se eu estou aqui na sala bem, a minha esposa está lá doente. Não pode, porque ela faz parte de mim. E eu não posso ficar doente, porque pelas feridas de Jesus, o que eu sou? E eu falei, se eu sou sarado, ela é sarada. Então não pode. E daí eu disse, o diabo não pode tocar em mim, porque eu sou de Deus. Se não pode tocar em mim, não pode tocar em quem? E naquela hora eu orei, demônio, sai. Pega a doença que você estiver colocando no corpo dela e vai embora em nome de... Porque eu santifico ela. Quando eu fui no quarto, eu acordei ela, perguntei, como é que você está? E o sintoma sumiu, ela ficou curada. Você tem que tomar posse dessa palavra. Olha o que diz o 14 de novo. Porque o marido descrente é santificado por quem? E a mulher descrente santificada por quem? Você vai pegar, vai dobrar o joelho com essa Bíblia aberta, nesse versículo, quando você estiver sozinho na sua casa. Qualquer canto que você quiser, não pode ter ninguém, só você dentro da sua casa. No máximo um filho pequeno que não entende. E você vai buscar Deus com a cara no chão, mas buscar mesmo. Quando você sentir uma presença forte de Deus, você vai ficar de pé. Você vai pegar essa Bíblia e vai pegar esses versículos que eu te falei, 1 João 5,18. E você vai ler. E vai dizer, diabo, agora você vai me ouvir. Você vai caminhar pela sua casa e vai ler esses versículos. Eu santifico o meu marido, santifico a minha esposa ou os filhos. Já vou te explicar dos filhos. E você vai abrir em 1 João 5,18 e vai dizer, demônio, eu sou de Deus, tu não me toca. Se tu não me toca, eu sou uma carne com o meu cônjuge, então tu não toca no meu cônjuge. E você vai fazer uma oração forte, vai lutar mesmo nessa oração. Você vai orar, levantar a voz, batalhar e vai dizer para o diabo soltar o seu cônjuge e a sua família. Comece a fazer essa oração. Se você puder todos os dias, você vai entrar nessa guerra, vai lutar e vai dizer, acabou. Eu conheço a verdade, você vai soltar o meu cônjuge. Me diga, daqui a um mês, depois de orar, o que aconteceu na sua vida. Amém? Tudo vai mudar se você fizer essa oração em cima dessa palavra. E o final do versículo diz, de outra sorte seus filhos serão imundos, mas agora seus filhos são o quê? Você tem um poder sobre os filhos porque eles saem de você, eles descendem de você, você tem autoridade espiritual, você santifica. Então você pode dizer, demônio, você não pode tocar no meu filho, porque o meu filho não é só meu, o meu filho é herança de quem? E você não toca na herança de Deus, você vai pegar o que é seu e vai sair no nome de quem? Os pais têm o poder de abençoar, amaldiçoar, usa só para abençoar os seus filhos. Você tem autoridade, você pode usar essa promessa. É isso que o Paulo está dizendo, você pode lutar pela sua família. Agora ele está dizendo, você lutou. Pastor, mas o descrente quis ir embora. O que Paulo diz? Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, faça o quê? Aparte-se. Mas Deus te deu uma promessa. Não deixe de lutar pela sua família. O que mais que Jesus fala sobre casamento? Mateus 19. Tem mais uma promessa de Jesus aqui sobre casamento para nós. Mateus 19. Vamos lá. Eles estão questionando Jesus acerca do divórcio, dizendo, Jesus, mas o Moisés diz que pode separar por qualquer coisa, por que o senhor está dizendo que é só por adultério, senhor? Por que o senhor está fazendo? Aí Jesus vai dar uma explicação, que esse é o propósito de Deus desde o princípio. Eu vou te mostrar o que é o casamento para Deus. Vamos lá, Mateus 19, versículo 4. E ele respondendo disse-lhes, o que Jesus disse? Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E diz, portanto, versículo 5, Mateus 19, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois aonde, queridos? Numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Pega a sua caneta e sublinha isso aí. Portanto, que Deus ajuntou, não separe quem? Mais uma promessa para você orar pelo seu casamento, dizer, demônio que está querendo separar, vai embora, espírito da separação, porque Deus nos juntou, o demônio não vai separar. Amém? Seu casamento foi abençoado na igreja, na casa de Deus. Então Deus deu a bênção para essa união. Diga, demônio, você pode sair agora no nome de Jesus. Agora as pessoas vão continuar perguntando. 7. Disseram, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar a nossa mulher? Aí Jesus vai explicar no versículo 8. O que diz o 8? Moisés, por causa da dureza do vosso... Ou seja, eles tinham um coração muito duro. Vos permitiu repudiar a vossa mulher, ou seja, por qualquer motivo sem ser adultério. Mas no princípio, o que Jesus está dizendo? Não foi assim. Porque o plano original de Deus é que o casamento durasse até que a morte separasse. Como que Deus vê o casamento? Deus vê o casamento como um voto. O casamento para Deus é uma aliança. Eclesiastes capítulo 5, vai lá comigo. Antigo Testamento. Por isso que você tem que pensar bem antes de casar. Pensar bem, olhar as características, orar, pedir direção para Deus, para fazer a escolha certa, escolher a pessoa. Pastor, a pessoa tem que ser assim. Você tem que pensar até no gênio e no temperamento da pessoa. Fazer essa escolha boa, de gênio e temperamento. Dá uma olhada na família.
Pastor, família, tudo mentiroso. Então você vai ter que tomar cuidado, que a pessoa vai trazer essa descendência da mentira. Você vai ter que saber trabalhar isso na pessoa. Isso é uma verdade. O fruto cai longe do pé? Observa como é que é o comportamento da família, dos pais, a pessoa tem um pouco daquilo. Claro que se ela conhecer Jesus, ela pode mudar. Mas você vai ter que saber que vai ter que lidar com algumas coisas dessas. Eclesiastes 5. Se o pai é devagar, não espera que o filho seja rápido. Eclesiastes capítulo 5, vamos lá. Não é verdade, irmão? Porque foi o único padrão de família que você teve. Claro que a gente pode aprender com Deus a melhorar. Eclesiastes 5, todos acharam? É verdade, às vezes você está vendo ali que era o Barrichello e você quer que o filho seja o Schumacher. Eclesiastes 5. Amém? Quem lembra do Barrichello? Você lembra? Né? Do Schumacher, né? Você lembra dessa época aí? Vamos lá, Eclesiastes 5. Agora, o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que ter sabedoria, paciência. Um vai ajudar o outro. Por isso que a mulher sábia faz o quê? Edifica a casa dela. A mulher tem que pedir muita sabedoria para Deus. Porque ter paciência para o cara que fica botando as meias no sapato e tem que ficar cheirando o fundilho das calças, é só Deus que deu para a mulher mesmo. Amém? Tomara que na sua casa não seja assim. Eclesiastes 5. Graças a Deus não é, né? Aí diz aqui o versículo 4. Quando a Deus, o que é o casamento para Deus, pastor? Pega uma caneta e sublinhe. Quando a Deus você fizer um voto. Então casamento para Deus é o quê? É um voto. Porque eu dei a minha palavra para Deus que eu cuidaria de uma pessoa. Eu dei a minha palavra para essa pessoa que eu cuidaria dela. Eu dei a minha palavra para a família dela. E quando você casa, não é só para os momentos bons. É na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na riqueza e aonde? Ou seja, é para todo momento. Eu não escolhi aquela pessoa por um mês, mas eu escolhi ela para o resto da vida, para ser o meu amigo ou a minha amiga. O seu cônjuge tem que ser o seu melhor amigo. A pessoa, pô, me dou bem, essa pessoa é amiga, a gente conversa. Ok? Aprendemos aqui, a pessoa é bacana. Aí diz o 4. Quando a Deus você fizer um voto, casamento para Deus é voto, irmão. Não tarde em cumprir o seu voto. Porque Deus não se agrada de tolos. E o que você votar, faz o quê? Ou seja, Deus quer que você tenha palavra. O que dissolve para Deus seria o adultério. Então lute, pegue a promessa e agarre na Bíblia, jejue. Deus vai fazer uma obra na sua família. 5, todo mundo junto. O que diz o 5? Melhor é que você não votes do que votar e não. Então Deus está dizendo, pense bem, escolha bem, olhe bem as características, conheça bem, observe os defeitos, vê se dá para superar. Então Deus está dizendo, pense bem, porque o casamento para Deus, no princípio, era para ser indissolúvel. Não é o plano de Deus o divórcio, o fim da família, como a gente vê nesse mundo lá fora. Você tem que lutar. Pastor, mas é difícil. Lute, porque Deus está do seu lado. Amém? Se agarre na promessa do versículo 14 de 1 Coríntios, eu vou santificar a minha família. Eu vou ser a pessoa que vou me levantar, que vou orar, vou pedir a Deus, vou pedir direção, vou dizer, Deus, como é que eu alcanço esse coração? Paulo está dizendo, lute, faça tudo o que você pode. Vá até o fim pela sua família. Amém? Esse é o plano de Deus, não é dissolução. O que dissolve? O adultério. E pastor, eu posso casar de novo? Olha, se você é o cônjuge inocente, você pode casar de novo. Se essas coisas aconteceram na sua ignorância, se não era um tempo, você não conhecia Deus, você pode casar de novo. Pastor, e se eu estou viúvo? Também pode casar de novo. Amém? Pastor, e se eu errei? Bom, daí você tem que pedir perdão e ver com Deus, porque Deus vai dar a direção. Vamos ficar de pé. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.